porque eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias capítulo 31 nos revela, nos apresenta essa incrível promessa de Deus para cada um de nós. Nós que somos pecadores, Deus não vai mais se lembrar dos nossos pecados à medida que nós voltarmos o nosso coração para Ele. Esse vídeo que está iniciando agora foi criado apenas para edificar, para trazer mais alento, refrigério para a sua alma. Faz parte esse vídeo de uma série de devocionais que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, em meu perfil no Instagram, às 19h30. Trata-se de um projeto de leitura anual da Bíblia, o qual você tem tido acesso aqui a 2 conteúdos semanais. Aos sábados e domingos eu subo esse vídeo gravado para que você que só tem acesso por esse canal possa também conhecer um pouco dos comentários, das reflexões acerca da palavra de Deus. Estamos, portanto, lendo o livro de Jeremias no Antigo Testamento e o livro de Hebreus no Novo Testamento. E hoje os comentários aqui estão relacionados ao capítulo 31 do livro de Jeremias. Trata-se então do contexto do qual o povo de Israel estava exilado na Babilônia, mas já havia sido declarado que após 70 anos Deus traria esse povo de volta para Israel. E Deus vai fazer aqui toda uma declaração de amor ao povo de Israel. Ele vai dizer que ele deseja que todas as famílias se voltem para o seu coração, todas as tribos. Ele vai trazer o seu povo de lá da terra do norte para onde eles foram exilados. E ele vai dizer que vai escrever a lei no coração das pessoas. E isso já era uma profecia messiânica que apontava para a vinda de Jesus. Vamos ver então como que acontece essa profecia. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Qual seria essa nova aliança? Deus já havia feito uma aliança anteriormente com Abraão, na qual Deus prometeu, jurou que iria dar uma terra de herança e que também faria de Abraão uma descendência numerosa. Numerosas nações viriam da descendência de Abraão. Essa era a inicial aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. E aqui ele vem dizer que ele vai fazer uma nova aliança. Nós sabemos que Deus instituiu uma nova aliança quando ele enviou o seu único filho para morrer por você e por mim, pelos nossos pecados. Sim, Jesus, ele fez o sacrifício único e derradeiro na cruz por cada um de nós. Isso não tem mais volta. Sim, Jesus é o nosso único Salvador, o nosso único Senhor. E por isso aqui Deus vai dizer que vai fazer uma nova aliança. E essa nova aliança aqui também vai dialogar com a leitura de Hebreus hoje, que vai falar sobre a nossa salvação, que uma vez salvos, nós não vamos perder a salvação, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então não vai ser mais uma aliança firmada em termos humanos, em termos terrenos. A aliança que Deus está prometendo aqui por meio do profeta Jeremias é uma aliança espiritual, a qual irá se cumprir sim em Jesus, no seu sacrifício, na sua entrega, no amor que ele teve por cada um de nós e derramou o seu sangue uma única vez. Jesus não vai precisar morrer novamente para nos salvar. Ele morreu de uma vez por todas e ressuscitou para o perdão, para a salvação, para a nossa redenção, para nos levar para a vida eterna. Deus aqui está dizendo, não vai ser mais uma aliança que ele vai tirar o povo do Egito,
não vai ser isso. Ele vai nos tirar do mundo terreno, nós vamos morrer para esse mundo e ressuscitar para a vida eterna. Essa será a nova aliança que Deus irá instituir. Essa é a profecia que Jeremias vem apresentar aqui, para que nós tenhamos a esperança de uma nova e eterna aliança no Messias. Aqui Jesus ainda era apresentado como Messias, aquele que haveria de vir. E eles estavam olhando para a frente, né, para o Messias que haveria de vir. E nós estamos olhando para trás, para o Jesus que já veio. Essa aliança já se cumpriu, Deus já fez essa aliança com o seu povo, conosco, e essa profecia aqui já se cumpriu. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Que linda profecia, que linda promessa, que Deus iria escrever, Ele iria pôr a lei, os 10 mandamentos, a lei mosaica em nossos corações, escreveria essa lei em nossos corações. Por quê? Porque nós sabemos que o cumprimento da lei foi em Cristo Jesus. Ele habita em nosso coração por meio do poder do Espírito Santo. Essa lei, esses 10 mandamentos, essa aliança está escrita em nosso íntimo. O nosso coração, nós que somos convertidos, tementes a Deus, que acreditamos, que temos fé, que temos esperança em Cristo Jesus na vida eterna, nós temos essa lei escrita em nossos corações. E Deus veio dizer que eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quantas vezes Deus já declarou isso? A parte de Deus Ele tem feito. É o homem que tem descumprido a sua parte da promessa, a sua parte da aliança. Deus sempre desejou ser o nosso Deus e Ele sempre desejou que nós fôssemos o seu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha o desejo de Deus, Ele queria ampliar a sua abrangência. Deus não queria continuar sendo só o Deus de Israel que tirou o seu povo do Egito. Deus tinha o planejamento de ser o Deus de todas as nações da terra, de ser o Deus do universo, que ninguém mais ensinaria, né, ou falaria conheça o Senhor, não ia precisar dizer isso, porque todos nós conheceríamos desde o menor até o maior. Olha só, e foi em Cristo Jesus que isso tudo se cumpriu. Os judeus, né, os sumos sacerdotes da época, o Sinédrio, eles tentaram, com a crucificação de Jesus, apagar o cristianismo, apagar essa profecia que Deus havia colocado. Mas pelo contrário, assim que Jesus morreu e ressuscitou, cada pessoa, cada discípulo passou a ser uma testemunha. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram dando testemunho, tanto que hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui ainda com essa palavra, com as sagradas escrituras que contém exatamente a palavra de Deus, o que Ele veio fazer por nós, o que Ele designou desde Abraão, que acontecesse em Jesus todo o seu plano de salvação. Nós aqui hoje estamos sendo o cumprimento dessa profecia, que ninguém mais precisaria dizer, né, que conheça o Senhor, porque todos conheceriam desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é uma profecia comovente. Isso é uma profecia que nos emociona, porque quem já viveu num pecado, quem já se culpou por pecados, quem achou que estaria perdendo a vida eterna, que nem chegaria aos portões, né, ali do céu,
e ter uma declaração dessa, que Deus perdoará a maldade do nosso coração, perdoará as nossas iniquidades e não mais se lembrará dos nossos pecados. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que veio para que cada um de nós soubéssemos que a nossa vida não termina aqui. Soubéssemos que o propósito de Deus para cada um de nós vai muito além dessa vida. Vai muito além desses poucos dias que nós temos aqui. Quando nós perdemos pessoas amadas, nós ficamos pensando, podia ter realizado tantas coisas, podia ainda ter construído mais relacionamentos, feito isso, feito aquilo. Mas nós sabemos que Deus escreveu os nossos dias antes mesmo de nós nascermos. Ele já sabia o que cada um de nós viria aqui, como que nós cumpriríamos o nosso propósito, segundo o seu coração. Cada um de nós nasceu com uma inscrição em nosso coração, eu sou de Deus. E enquanto nós não cumprirmos o nosso propósito aqui, Ele provavelmente não vai nos chamar de volta. Por isso que eu acho consolador quando uma pessoa jovem parte, quando falece, eu penso assim, foi inteligente e cumpriu logo o seu propósito e voltou para Deus. Agora muitas pessoas ficam dando voltas, né? Caindo em buracos, dando volta em montanhas, como eu fiz durante muito tempo. Eu tenho uma tristeza imensa em meu coração, mas Deus me consola cada vez que eu leio isso aqui, que Ele não vai mais se lembrar dos meus pecados, de eu ter ficado até os meus 50 e poucos anos na ignorância, sem conhecer esse verdadeiro amor de Deus, sem conhecer o que era uma salvação. Não, gente, eu ia sim, eu era da igreja, eu ia em uma denominação, né, na igreja católica, mas eu não tive essa conversão verdadeira. Por que que não? Porque eu penso que cada pessoa alcançada de uma maneira. Algumas pessoas são alcançadas na denominação católica, outras são alcançadas numa pentecostal, outras na presbiteriana, outras enfim, outras nem são de denominação e estão salvas, foram alcançadas, entenderam o sacrifício de Jesus. Eu precisei demais. Eu precisei sentar-me numa cadeira durante 2, 3 anos, estudar e entender a palavra e ser convertida por meio de um vídeo na internet. É isso, cada um tem a sua maneira de ser alcançada, de ser alcançado. E eu fui alcançada por Jesus, começou na pandemia, eu conhecendo uma empresa cristã, na qual eu me formei coach, na qual eu me formei palestrante, na qual eu me formei analista de perfil comportamental, enfim, outras formações também. E foi por meio disso que Jesus entrou na minha vida, foi por meio dessa formação em coach, conhecendo pessoas, porque quando eu ia na denominação católica eu só conhecia católicos, eu não sabia como outras pessoas se comportavam com Jesus, como outras pessoas viam o Espírito Santo. E assim eu ficava presa, eu ficava dentro de uma caixinha. E com a pandemia eu me abri para as redes sociais, no sentido não de produzir conteúdo, mas de consumir conteúdo. E pelo Instagram eu fui alcançada por uma propaganda dessa empresa. E eu acessei o perfil e imediatamente alguém entrou em contato comigo e começou toda uma negociação para que eu fosse... Então, me tornar aluna, me tornar uma integrante ali de um grupo e na qual eu começasse o meu desenvolvimento pessoal, o meu autoconhecimento. Por meio dessas formações veio a necessidade latente que tinha de eu perdoar e viver o perdão com a minha mãe. E toda uma situação que começou a se desenvolver até que há poucos meses eu digo que eu fui convertida verdadeiramente, genuinamente e eternamente a Jesus Cristo. Isso para mim é maravilhoso. É uma alegria que completa, é uma plenitude
completa. Você viver em Cristo Jesus, você saber que você tem alguém sempre com você. Você saber que você não precisa de nada alheio a você mesma para que você se sinta completa. Por quê? Porque você se completou em Cristo Jesus, você se completou na Trindade Santa. Amo os meus amigos, amo os meus familiares, amo vocês que me seguem, que estão aqui comigo, mas eu digo que mesmo sozinha eu me sinto acompanhada. Mesmo sozinha eu me sinto acompanhada, porque eu sei que sempre tem alguém que está comigo, olhando por mim, e agora muito mais forte do que nunca o Espírito Santo me mostrando coisas que eu preciso consertar na minha vida, que eu preciso rever, conceitos caindo por terra, outros sendo construídos, e assim a vida de um convertido. E vamos lá para o nosso Novo Testamento. Hoje eu só vou fazer o capítulo 31 de Jeremias, porque os próximos 3 capítulos é uma profecia só, e eu gosto de juntar o mesmo assunto para que não fique fragmentado, porque profecias muitas vezes já são difíceis de compreender, e se nós ainda fragmentarmos no momento da apresentação, fica mais difícil ainda para quem ouve. Então eu vou deixar para fazer os 3 capítulos de Jeremias no próximo vídeo, ou amanhã, provavelmente amanhã, que vai ser segunda-feira, dia 4/11, eu estarei ao vivo, 4/11 de 2024, eu estarei ao vivo no meu perfil no Instagram, fazendo então apresentando os outros capítulos. E no próximo final de semana, daí aqui no YouTube novamente. Mas eu convido a você que ainda não me segue no Instagram, siga lá o meu conteúdo, vai lá, segue meu perfil. Todos os dias de segunda a sexta eu entro ao vivo às 19h30 para fazermos essa explanação, para fazermos essa apresentação, esse bate-papo aqui acerca da Palavra de Deus. E você também que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não custa nada, você não vai receber e-mail, você não vai receber mensagem de texto, nem no WhatsApp, nada. A única coisa que você vai receber são as notificações de quando tiver vídeo novo, de quando tiver conteúdo novo. Não custa nada, você não vai precisar colocar o seu nome, nada, nem endereço. É só clicar no íconezinho aqui que está escrito inscreva-se ou inscrever-se. Clica ali, pronto, você já está inscrito. Dura demora mais do que menos que um segundo para você se inscrever, e você vai receber notificações de quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Vamos lá então para o capítulo 6 do livro de Hebreus. Será que é possível perder a salvação? Uma vez salvo, será que é possível nós perdermos a salvação? É isso que discute aqui. É isso que o autor de Hebreus, que ainda nós não sabemos quem é, os estudiosos não entraram em um consenso, não sei se ainda vai acontecer essa revelação de quem é o autor de Hebreus. Eu penso que não, mas Deus sabe quem foi. E o autor de Hebreus vem apresentar essa incógnita aqui. Por quê? Nós vimos no vídeo de ontem que ele vem falar acerca das pessoas estarem sendo desviadas do cristianismo pelos próprios judeus não convertidos. Eles estavam indo até os cristãos e dizendo para eles que eles precisavam voltar para o judaísmo, que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam voltar a crer na lei e não na salvação. E assim Paulo, eu sempre acho que é Paulo, gente, perdão. Assim o autor vem construindo todo um argumento para que esses cristãos fossem admoestados e alertados acerca dessa situação. Então ele vai começar assim: nós também vimos que ele chama a atenção daqueles cristãos que eles ainda estavam imaturos na fé, que eles ainda estavam precisando de ingerir comida líquida, né, tomar leite ao invés de comida sólida, porque eles tinham preguiça. Lembra que nós falamos acerca de ter preguiça, de se aprofundar na palavra, de se aprofundar no conhecimento? Por isso que ele vem fazer essa exortação aqui. Começa assim:
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Quer dizer, vamos deixar, não vamos falar de batismo, não vamos falar da ressurreição, não vamos falar da fé, da instrução a respeito de nada. Agora é outra história, olha lá. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Isso Paulo vem dizer por causa dessas pessoas estarem, então, deixando de crer em Cristo, deixando de crer na ressurreição para voltarem para... Era um retrocesso, gente. Era um retrocesso essa pessoa voltar, já ter avançado, ter se batizado ou ter crido, ter ouvido testemunhos acerca da ressurreição de Cristo e ainda assim retroceder. O que nós chamamos, como nós chamamos uma pessoa que professa uma fé, que segue uma fé e depois do nada ela dá uma reviravolta e vai, por exemplo, os cristãos de hoje. É cristão, vai numa denominação, às vezes se batizou, né? Para quem é da denominação católica, crismou, fez primeira Eucaristia, casou, batizou filho e etc. E depois do nada você vê seguindo uma seita espírita, seguindo uma outra seita que não seja cristã. Isso é apostatar da fé, renunciar tudo aquilo que eu havia professado como verdadeiro. Era isso que Paulo estava chamando. Paulo não, o autor de Hebreus estava chamando a atenção aqui. Ele vai dizer, só que há uma questão, ele diz assim: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Por que isso? Porque se Jesus havia morrido, ressuscitado e oferecido a graça da salvação a cada um, uma vez que eu estou apostatando dessa fé, que eu estou me desviando disso, duas coisas: eu estou achando que aquele sacrifício, eu estou testemunhando que aquele sacrifício de Jesus por mim não foi suficiente. Então que ele precisaria talvez oferecer de novo, derramar seu sangue de novo. E o autor aqui de Hebreus, ele vem dizer também acerca disso, porque uma vez, eu digo por mim, uma vez que você experimentou a graça do perdão, uma vez que você experimentou o que foi o sacrifício de Jesus por você, não há como você cair. Cair sim, mas ficar me lameando não. Eu não vou dizer que eu nunca mais vou cair. Eu sou humana. A essência do ser humano é de pecado. Em muitos lugares nós vamos ver aqui na palavra de Deus que há maldade habitando em nosso coração. Eu não vou dizer que eu nunca mais vou pecar, que eu não vou cair, que eu não vou cometer nenhum delito. É impossível dizer isso. Mas eu sei que no momento em que acontecer isso, imediatamente o Espírito Santo já vai me apontar o que eu fiz. E eu já vou cair de joelhos e me arrepender. E o que é o arrependimento, senão você ter a consciência do delito que você comentou, você ter uma tristeza em Deus, uma tristeza em Espírito Santo e você se converter novamente das suas atitudes. É eu fazer uma reviravolta no que eu estou fazendo e eu trilhar de novo o caminho reto, o caminho plano. Então, uma vez que o autor escreve aqui que é impossível ser reconduzido novamente ao arrependimento, quem já experimentou tudo isso e caiu, é justamente por isso. Será que, fica aqui uma pergunta, será que a pessoa que cai, que nunca mais volta para o arrependimento, um dia esteve mesmo convertida, um dia mesmo esteve salvo, um dia mesmo entendeu o que Jesus fez? Será? Então, eu fico pensando que talvez não, porque eu vejo por mim quantas vezes que eu confessei os mesmos pecados para o padre,
Quantas vezes que eu contei os mesmos erros para um amigo? Quantas vezes eu procurei ajuda em terapeutas, em psicólogos, por conta de uma mesma situação? Até que aquilo foi banido da minha vida. Que houve sim a compreensão do que foi o sacrifício de Jesus por mim e qual seria a minha atitude dali para frente. Então é por isso que há de se duvidar que uma pessoa que se apostata da sua fé teve realmente fé um dia. E é isso que o autor vem fazer essa admoestação aqui para os hebreus. E ele vem dizer, pois a terra, ele vem falar que a terra que absorve chuva e produz um fruto verdadeiro, um fruto do qual os homens podem se alimentar depois, essa terra é abençoada por Deus. Mas uma terra que também recebe chuva, recebe plantio e produz um lugar de fruto que vai servir de alimento, vai produzir ervas daninhas, vai produzir espinhos, essa terra não vai ser abençoada por Deus. Pelo contrário, vai dizer aqui que o seu fim será queimada. E é justamente essa analogia que o autor vem apresentar aqui para dizer aquela pessoa que recebeu realmente a salvação vai produzir fruto. Aquela pessoa que não recebeu a salvação, que recebeu a salvação, mas não produziu fruto e ficou ali só com preguiça de aprofundar, né, ali nos seus conhecimentos, essa não vai receber mais nada. Provavelmente não vai receber mais chuva, vai se tornar uma terra ressequida, um coração endurecido, uma cerviz de ferro, uma testa de bronze, como diz Paulo. E por último, ele vai fazer um alento aqui, ele diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Que mesma prontidão? A prontidão que eles tinham recebido, que eles estavam firmes na fé. Ele vai dizer, olha, nós queremos que vocês permaneçam assim, que não na primeira ameaça que aconteça, vocês voltem, retrocedam na fé. Para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. Permaneçam na esperança, ele vem dizer aqui, permaneçam até o fim, não fiquem cedendo às pressões. E vocês imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Aqui ele estava falando de Abraão, que Abraão ele teve fé, ele teve paciência e ele herdou a promessa que Deus havia feito a ele. Ele cumpriu a aliança que Deus havia feito com ele e desse modo ele pôde receber a herança. Ele teve paciência e fé, e é isso que o autor vem dizer aqui. Imitem aquelas pessoas, aqueles pais da fé que com paciência e esperança atingiram, alcançaram, né, a promessa, puderam vivenciar a promessa, puderam entrar no descanso da promessa. E assim, espiritualmente falando, nós vamos receber também a promessa de entrar no descanso do Senhor, de entrar na vida eterna, de estar ali junto com os anjos, louvando, glorificando, honrando a Deus durante todo o tempo. É para isso que nós estamos caminhando aqui, para algo maior, é para uma luz e não para trevas, é para o infinito e não para um túnel. Eu convido você a compartilhar, a curtir, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe, comente e assim você vai poder mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. E eu desejo que o seu dia, sua noite, eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, seja imensamente abençoado e que essa palavra possa frutificar em seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau!